De volta ao segundo bloco do Super News Entrevista. Hoje aqui conosco o jovem grafiteiro valadarense Pedro Striper. Pedro, e continuando o nosso papo sobre a arte de grafitar, eu já percebi que tem uma linguagem própria. Como todo universo, como todo trabalho, né? Sim. Geralmente os grupos se definem, eles usam uma linguagem própria. Na arte do grafite, existe uma linguagem própria entre os artistas que praticam essa arte. E você Sim. poderia definir algumas pra gente? Então, assim, você vai ter algumas coisas que são características mesmo, né? Igual, por exemplo, assim, o tag, que seria a assinatura do artista, bomb, que é seria o grafite legal, mas as letras mais arredondadas, aquela coisa mais primária mesmo, né? Então tem um monte, assim. Hoje, uma coisa que eu fico percebendo, assim, até um tempo atrás, se você não ouvia tanto, né? Que, apesar que eu não tenho tanto tempo assim também, né? Mas a galera relacionava entre si, assim, mais como grafiteiro, né? Aí hoje já tem aquela coisa de você chamar de escritor de grafite, né? Porque no exterior você tem você não fala grafiteiro, você fala writers, né? Que seria escritor. Então, escritor de grafite. E aí a galera tá pegando essa onda aí, o pessoal seguindo nela aí. Eu acho que tem várias coisas, cara. Tem, é, por exemplo, no Rio, né? Tem a galera que... a galera da pichação, do grafite, assim, tem aquela... Eu esqueci o nome mesmo, assim, que tem um nome pra isso. Mas é de você conversar com as sílabas ao contrário, entendeu? E é interessante, tipo assim, a galera se comunica assim mesmo, entendeu? Aqui na cidade a gente não tem isso, né, assim. Não tem isso forte, assim. Mas é bacana, cara, que você vê que tem como é que fala? Tem um diálogo entre a galera ali, né? Que só o pessoal mesmo entende. Isso é muito louco. Muito bacana. Olha só, muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, o grafite. Pois de um lado, o grafite como arte e do outro, a poluição visual, né, caracterizada como vandalismo. Qual o seu grau, qual o grau de dificuldade que você encontra nessa questão? Então, assim, tem uma dificuldade que é o seguinte. A aceitação, acho que cada dia fica maior. Cada dia fica maior. Uma coisa que aconteceu recente, eu estava pintando na rua, passou uma senhora, aí ela falou assim, uma senhora mesmo, ela estava até apoiada na filha dela, assim, bem velha. Pô, que bacana, meu filho, parabéns, você é um artista. Aí eu fiquei assim, caraca, bicho, mulher, né? Senhora, assim, e a gente tem aquela coisa, pô, negócio de jovem, tudo. Então, todo lugar, né, que a gente vai, tudo. Então, assim, aí eu fiquei, pô, a gente tá tomando espaço mesmo, cara. Até na cidade que a gente tem com essa coisa é, que é difícil entrar certas informações, né? Aí eu fiquei assim, pô, a gente tá ganhando espaço de verdade, né? E só que o problema todo na questão do vandalismo e tudo é que acontece? O que é vandalismo para determinada pessoa, entendeu? Porque talvez eu vou pintar alguma coisa, porque querendo ou não o que a gente faz, né? A gente pede a liberação do espaço, vai e pinta. Agora eu também penso assim, nem todo lugar a gente vai estar com liberação. Porque, por exemplo, cara, uma casa destruída ali, abandonada, um muro quebrado, você, pô, viu um negócio ali, vou puxar alguma coisa, fazer um desenho. Você vai pedir liberação para quem, entendeu? Então, a gente sabe que, pô, a gente chegar na prefeitura, vai ter uma série de burocracia e tudo. Então, parece que cada vez mais vai tentando dificultar que você faça. E aí, eu acho que surge essa questão, assim, do que é vandalismo. Por quê? Porque às vezes uma imagem que você faz, você perde essa liberação, faz determinado trabalho, e eu já ouvi coisas do tipo assim, ó, não fazendo nada insano, pode pintar. Aí eu fiquei imaginando, pô, o cara pensa que eu vou pintar o quê, cara, entendeu? Pô, não fazendo nada insano. Então falta realmente informação. É o que eu estava falando a respeito do que eu vi em São Paulo, da aceitação, de já saber o que é e não, pinta meu muro para mim e tal, faz ali também. Então já tem aquela comunicação assim entre o morador e o artista, entendeu? Então acho que falta isso aqui na cidade. Porque aí vai quebrar essa coisa. Eu já tive trabalho que eu comecei a fazer e tudo.
Aí, no outro dia, quando eu terminei, a pessoa chegou, vizinho assim, né? Pô, cara, quando você começou a achar uma porcaria, agora que eu tô vendo que é uma arte. Então, falta realmente conhecimento do que é o trabalho do grafiteiro, né? Da gente estar na rua. E agora a questão do vandalismo, que o pessoal mais coloca é a pichação e tudo. Eu vejo que, assim, o grafite ele é uma vertente da pichação, né, cara? Eu acredito que caminha junto até. Porque, por exemplo, a gente tem grafiteiro que faz pichação, entendeu? A gente tem grafiteiro renomado no país aí, já foi para várias exposições fora e tudo, né? Tem a vida de artista mesmo, assim, né? Um reconhecimento de artista e faz pichação, Mas entendeu? tem uma veia para o negativo, né? É, assim, não Ou diria... como que seria essa definição? Não diria Melhor. negativo, eu diria que assim, ele não abre mão do que ele, de onde ele veio, né? Não abre mão de onde ele A veio. pichação Agora, é o que, na verdade, assim? Como se caracteriza a pichação, Pedro? Você poderia definir para mim? então, eu vejo, assim, né, que para a sociedade a pichação é aquele trabalho rústico ali e tudo, sem formas, sem cores e tudo, só a escrita mesmo e tal. Agora eu acho que você pichar seria você cometer um vandalismo, você pichar seria você fazer um, um trabalho num determinado lugar que você não tivesse liberado ali, cara, entendeu? Olha Talvez só, a gente... num espaço que fosse, por exemplo, você chegar na casa da pessoa, fazer o trabalho ali sem a pessoa permitir e tal. Eu acho que isso é bem Vamos entender vandalismo, melhor, assim. então, esse universo. O que acontece? O grafite é a arte que a gente está falando. Sim. E eu te perguntei sobre a questão da relação entre o grafite e o vandalismo. Mas também a gente percebe muito isso nas grandes cidades, como você teve em São Paulo, você deve ter percebido. Vários grupos de milícias mesmo, né, que já tendem para uma outra questão, utilizam essa técnica da pichação para marcar e delimitar o espaço. Não tem isso? Sim, sim. Não, Então não é dessa pichação que você está dizendo. Isso já é um outro universo, né? Porque a gente está falando do grafite como arte. E quando já parte para esse lado, já entra numa outra questão. Mas, assim, só para colocar o meu ponto de vista, eu imagino sim. que, como toda profissão e todo universo, existe os profissionais do lado negativo e os profissionais do lado positivo. Então, eu imagino que nessa arte de grafitar, né, também exista isso. Então, tem gente que tende para o lado mais negativo, utilizando as técnicas, mesmo ainda primárias, para outras questões. Seria isso? Então, eu penso assim, que essa questão dos grupos que você falou, o, a, se a gente for pegar assim no Brooklyn, no Bronx, né, que é onde começou ali o grafite, junto com o movimento hip hop e tudo, você vai ver que acontecia isso. Até em clipes de rap antigo, se você for ver, vai ter vários tags assim, que, né, e o pessoal fazia pra demarcar o território, entendeu? E o grafite, se você for pegar, você vai ter isso também. Por exemplo, perto da minha casa tem vários grafites meus. Então, eu acho que na verdade, o artista ele aproxima aquilo da realidade dele, né? Aliás, ele passa a realidade dele para a vizinhança, né? Ele se comunica. Que é uma coisa que eu até fiquei notando lá perto de casa, que assim, a partir do momento que eu comecei a pintar lá, eu comecei a ter um relacionamento com meus vizinhos de outra forma, entendeu? Porque eles começaram a ver, não é só o rapaz que mora ali, ele faz isso daí e tal, e quer descobrir o porquê e tudo e tal. Pô, mas ninguém tá te pagando pra fazer isso daí, você faz porque você gosta, não sei o quê, como assim, né? E vem toda aquela questão. Mas eu acho assim, isso já acontecia, já é do grafite, né? De você marcar seu espaço e tal. Tem as crews, né, que são os grupos de grafiteiro, tem algumas também que envolvem os 4 elementos, não só grafite. E agora eu vejo que a questão de vandalismo questão do pichador, assim, ele quer se expressar, entendeu? Eu acredito assim que quem picha quer se expressar. Hoje eu nem faço assim, né? Mas quando a gente saía e pichava logo no início assim,
era realmente uma questão de você querer colocar seu nome na rua, querer deixar seu tag na rua, entendeu? E eu acho que isso, nos grandes lugares, acaba se tornando um vício, assim, né? E realmente é um hobby. É um hobby, porque você... Acredito que dificilmente você vai ver aquilo de forma profissional, entendeu? Mas não que o grafite tenha que ser financeiro, né? Mas eu penso assim que a pessoa ela quer se comunicar, entendeu? Ela quer colocar o pensamento dela na rua, ela quer que as pessoas vejam o que, que ela é, imagina ali. A gente tem, por exemplo, no país, os momentos que teve pichação, por exemplo, na ditadura, agora, recente nos protestos do ano passado também, que teve bastante gente pichando. Então você vê que ela caminha ali num momento que a galera já não aguenta mais e quer falar e vamos deixar isso na rua, vamos passar isso para... Mas como seria isso, Pedro? Eu pego pela lógica por mim mesmo. Às vezes eu vejo muita pichação, morei um tempo em Belo Horizonte, e eu via muita pichação nas ruas e eu não entendia. Né? Eu passava, via aquele rabisco lá, mas eu não tinha a mínima noção, né, do que era. Então, e que tipo de expressão seria essa, assim? Tenta me Então, me esse colocar. daí já seria o tag, cara, entendeu? Com certeza. Então, eu imagino que seria mais para marcar um espaço, seria né? mais marcar um espaço. Não seria nem questão de... Eu acredito que tá havendo um protesto ali, né? Mas eu acho que é mais a questão do seu espaço mesmo. Agora... o interessante é você ver que são dois caminhos, né? Apesar de estar bem junto ali, que eu não descarto isso, eu acho que tá caminhando junto mesmo, entendeu? Mas assim, você vê, por exemplo, que tem pichador que foi pro grafite e daí deu continuidade, abriu mão, falou, não, é isso daqui que eu quero. E como eu tava falando do artista, né, brasileiro, conhecido, que continua pichando. Então você tem ali esses dois espaços, entendeu? Eu acredito que, assim, quem abre mão, quem quer continuar com grafite e tudo, ele vê por um lado mais a questão de estética e a questão profissional também, entendeu? Mas assim, eu não sou daquele tipo de pessoa que vai condenar ali quem picha, entendeu? Muito pelo contrário, eu acho que quem picha, eu gostaria que essa pessoa desenvolvesse fazendo grafite e tal, entendeu? Pegasse ali, bolasse umas letras e tudo, porque daí a gente teria mais arte na cidade. A gente tem tanto espaço hoje, espaço público, que a gente tem uma burocracia enorme para ser liberado, entendeu? Que falta, eu acho que não é nem questão de, mas é o custo e tal, porque hoje a gente já não, graças a Deus, já não vive mais essa realidade de tipo, é porque é caro o material e não sei o que. A gente consegue uma estrutura que a gente se mantém. O que falta mesmo é o interesse de colocar isso na rua e não ter aquele choque de imagem, assim, de tipo, bom, mas o que você vai fazer e tal. Então, o espaço de cultura que a gente tem na nossa cidade ainda fica, como é que eu vou dizer, fica oprimindo, entendeu? O artista de rua. Em vez de abrir a porta e falar, não, cara, vai lá, faz, é seu, entendeu? Conheça o seu trabalho. A gente consegue mais valor fora do que aqui. Mas entendeu? ao contrário disso que você está falando, esse ano na Expo Leste você vai estar com uma exposição bem interessante, né? É um espaço Sim. na Expo Leste que vai estar acontecendo essa semana, a partir de quarta-feira. Como que vai ser isso? Você vai estar pintando lá, quem quiser pode ir lá e pode assistir? Então, lá na Expo Leste, eu tive o prazer de retratar 2 trabalhos do Banks, né? Que é um artista europeu muito conhecido. O cara que me chamou para fazer, eu achei bacana a proposta. Falei, cara, tem muito a ver. Um lado é uma questão política, né? Eu achei bacana pra caramba. E assim, aí surgiu a proposta de fazer na hora, né? Eu achei legal, porque assim, eu nunca... nenhuma edição da Expo Leste eu vi, né? Esse tipo de trabalho, esse né? tipo de trabalho. E eu acho que é uma novidade que vai causar um choque bem grande no pessoal, cara. Porque o momento que o grafite está vivendo está em alta, entendeu? Tá em alta. Então o pessoal tem que ir lá na Expo Leste conferir, né? Claro. O trabalho do Pedro Striper. Ô Pedro, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço, foi bacana. Foi ótimo nosso papo. Tranquilo. E esse foi mais um Super News Entrevista de hoje. Nosso papo foi com o jovem valadarense Pedro Striper. Até o próximo programa.